Olá, canceriano! Eu sou Júlio Gleice Elias e estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de câncer ou tem lua ou ascendente em câncer. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar nesse vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, você não vai ressoar com todos, tá? Então, você só fica com aquilo que ressoar com você. Se não ressoar, solta para o universo, que está tudo certo, ok? Cancerianos, então vamos para a leitura do coletivo de câncer. Vamos lá? O ermitão, né, o eremita, aqui é um período onde os cancerianos estão refletindo, estão analisando, mas é algo sendo mais profundo, é como se isso está vindo já de um tempo constante, sabe? Vocês se aperfeiçoando. É isso, aqui tem muitos cancerianos, tá? Se eu falar o nome de outro signo, vocês não ligam, porque às vezes a gente grava exatamente no dia 3 vídeos, 4, e acaba misturando um pouco os signos, tá? Então, canceriano, nesse período vocês estão refletindo, analisando. Aqui tem uns cancerianos que estão exatamente procurando uma luz, procurando entender algo, sabe? Que para alguns é no lado profissional, procurando entender o que está acontecendo com aquilo que você está se dedicando. Para outros é um entendimento do que da vida, sabe? É uma análise mais profunda. Aqui tem uns cancerianos que realmente precisa de ajuda no sentido para começar a entender alguns processos que vocês podem procurar exatamente um terapeuta, um, um mentor espiritual, né? Para ajudar vocês nesse processo. Mas aqui tem um grupo de cancerianos que estão buscando algo mais profundo. É como se tivesse já acendido aquela luzinha de que a vida já não é só isso, sabe? O conhecimento mais profundo, um autoconhecimento. Aqui também tem uns que até buscando conhecimentos espirituais. E tem uns cancerianos que estão meio isolados, mas esse isolamento não traz exatamente uma solidão. É como se fosse exatamente uma solitude, procurando se entender de uma forma melhor. Hum, as sombras. Tá. Temos canceriano tão exatamente com isso. O que é que está acontecendo com a minha vida? Que como se tem algo me prendendo. Essa sombra aqui, que é o Arcano 15, é a carta do diabo em outro tarô. Então, o que que está me prendendo? O que que está me consumindo? Que eu estou precisando entender nesse período? Estou precisando buscar luz, compreensão, iluminar a sombra, iluminar aquilo que eu não estou querendo ver, que eu estou negando. Canceriana, aqui tem vocês, um monte de vocês negando uma situação, não estão querendo ver, sabe? E nesse período pode ser que algo aconteça que você seja acordado no susto para procurar entender algumas coisas. Porque aqui é vocês negando, né? Negando exatamente algum desejo de vocês negando, não querendo admitir para vocês mesmos.
Como é que pode eu sentir isto, né? Aqui é vocês negando alguma situação que vocês sentem que precisa, vocês sentem que tem que ser observada, analisada, é como se vocês estivessem procurando uma luz no fim do túnel, tá? Para que acorde de uma situação que não está muito legal. O mago, no oculto, aqui traz também que alguns cancerianos foram até, tipo, enganados, né? Foram iludidos, né? Aquele processo de ilusionismo, uma mágica, ilusionismo, ou seja, assim, no início era isso e isso, me vendia essa pessoa, esse papel, e agora não é. Tá? Mas de alguma forma eu não consigo sair. Então é terapia mesmo. Exatamente, processo de terapia, mentor espiritual, seja qual a sua religião, pode ser pastor, né? Pai de santo, zelador de orixá. Que aqui é exatamente vocês procurando entendimento. Só que aí tudo está dentro de você. Existe essa questão de repente, vocês não estão colocando o real poder de vocês em ação. Vocês não estão movimentando o real poder de vocês. Aqui tem uns cancerianos que estão negando algo para si mesmo. Não é nem para as outras pessoas. É para vocês. Sabe, vocês estão presos numa situação, mas acaba negando para si mesmo, tentando procurar justificação e não está procurando entender. Se envolveu tanto sobre a situação, sobre a questão, que está meio complicado de sair. Tá, cancerianos? É acolher o lado sombra de vocês. Acolher o lado sombra de vocês leva exatamente para um novo princípio, uma nova jornada de vida. Vocês têm realmente que analisar, é acolher. Sabe? Aqui é como se tivesse alguns cancerianos esse processo gratiluz, aquela positividade tóxica, e não se respeitando seu processo, o que você sente. Virou na minha mão a carta que estava no oculto, que é a questão de analisar. Aqui tem um já analisando, e a caiu foi o pajem, né? Duas cartas de elemento ar. Ou seja, vocês refletindo e analisando, vocês procurando exatamente entendimento. Aqui mostra também que alguns cancerianos estavam ou estão ainda meio recluso, meio fechado, sabe? Fechado realmente para a balança, analisar a situação. Né? Fechado realmente para a balança. Então, pode ter se envolvido em conversas, em fofocas, mas exatamente aqui traz a questão de amadurecer um pouco o conhecimento, o entendimento. O pajem, ele, nesse princípio, né, ele é muito movido pela seu impulso, ou seja, aquela língua solta. Ele não tem filtro para poder analisar algumas coisas. Não no sentido que seja mal, mas no sentido que ainda está aprendendo. E para você, exatamente, é esta questão, você se cobrando demais e se negando e não se acolhendo alguma parte de você, sombra, porque ainda tem esse processo de
de aprender. E para alguns, é exatamente vocês negando algo. Vocês não querendo admitir para vocês mesmos, vocês estão presos numa situação, tem algo amarrando vocês, que vocês precisam exatamente observar e analisar. E muitos que podem estar até observando, analisando já. Outros podem estar nesse processo aqui não de solitude, mas de solidão, recluso mesmo. Uhum. Existe esse processo de você procurar entender, compreender que está meio complicado para vocês por causa dessa questão do PAG, né, do amadurecimento. E isso faz com que vocês se envolvam até em conversas, em fofocas, mesmo sem vocês quererem. Intrigas, brigas. Tinha informação aqui sobre as sombras, mas eu falo demais, aí fugiu. Deixa eu voltar de novo. Mas aqui muitos vão despertar, nem que seja exatamente num susto, né? Interessante. Para vocês, não já 2 vezes que cai uma carta, vira exatamente aqui na minha mão e a outra cai não virada, né? Muitos assim, tipo, a questão exatamente fazer este equilíbrio, tá? Para muitos aqui não é a questão de se negar muitas coisas ou negar suas sombras, trazer essa questão de equilíbrio, questão de exatamente se entender, compreender melhor. Que aqui tem uns cancerianos que realmente precisam de ajuda, né? Para entender algumas coisas que estão acontecendo com vocês. E aqui é um exatamente sendo acordado no susto. Daquilo que vocês não estão querendo perceber, não estão querendo ver, mas vocês sentem que prende vocês. Impede vocês de caminhar, de fazer algo diferente. Ó, a outra carta, como eu disse, uma virou e a outra não virou. Wise. As Pentáculos. Então, esse processo de vocês começar a equilibrar e vocês vão exatamente começar a equilibrar nesse período, porque as energias vão estar favoráveis para vocês, é que vai abrir portas para vocês, que vai abrir caminhos, que vai abrir exatamente caminhos abertos. Sabe aquela moedinha da sorte? Começa aqui. Até oportunidades que vocês nem imaginavam surgindo. Mas para isso tem a questão da temperança, de equilibrar essas emoções confusas, né? Que para muitos cancerianos já vem um tempo aí se repetindo na vida, situações e existe essa questão aqui de começar a analisar e observar, fazer mudanças. Mudanças pode ser mudança exatamente no sentido de que mudança de pensamentos, mudanças, quebra de crenças, né? Porque sombra exatamente é aquilo que a pessoa acredita que é ruim, que é mal, seja por um conceito religioso ou por uma crença limitante. E vocês fazem exatamente esse processo de mudança. Precisa exatamente fazer esse processo, ir para uma margem mais segura, sair de uma situação. Para alguns pode esse processo, né, pode ser comportamental, mental, forma de pensamento. Quando vem exatamente o eremita, então aqui na jogada de vocês, e a temperança, é mais essa questão de mental e emocional, observando. Lógico que tudo existe uma sintonia,
né? Equilibrando essa questão dentro de você, você se percebendo, você vai estar em outra sintonia. E isso também causa as mudanças, até físicas, né? Porque tudo é sintonia, vibração. O carro, né? Aqui exatamente traz de novo esse conceito que a temperança trouxe. Traz aquele tempero para a vida, sabe? Movimentar, equilibrar as situações. Temperança, ela traz essa questão um pouco mais lenta, mas o carro está trazendo essa questão de faça o movimento. O carro é bem mais rápido, bem mais dinâmico. Só que aqui também traz esse conceito, né? De equilibrar os dois polos, equilibrar os dois cavalos. E traz exatamente esse conceito de vocês observar e equilibrar exatamente o lado emocional, o lado mental, que está em conflito sim, porque sombra é aquilo que a gente renega, não quer, mas que existe, faz parte de você. Mas pelo um conceito de que isso é feio, o que as pessoas vão falar, o que as pessoas vão dizer, você nega. E negando uma parte de você, fica paralisado, né? Que uma parte fica negada e a outra fica aceita, então não caminha. Então fica exatamente nesse processo desse cavalo aqui. Se um quer ir, o outro não quer, fica interessante, né? Que um mais escuro, vamos dizer que está representando sombra, e o outro luz. E é exatamente aqui, fazer exatamente essa questão de temperar, sabe? Temperar mesmo um pouquinho de um pouquinho de outro, para dar aquele sabor. Porque aqui é você fazendo o movimento, você tem tudo para sair de qualquer situação difícil, tem tudo para vencer. O carro é a carta do vencedor. Só que essa carta do vencedor não significa ficar aqui de braços cruzados, porque ficar de braços cruzados as coisas não andam. É você pegar a rédea da sua vida, da sua situação, parar de negar, admitir algumas coisas e, né, ir em frente. Porque o carro traz essa questão de não é algo espiritual. Não que não exista, porque tudo é vibracional. Se você está numa situação de pensamentos e vibrações não favoráveis, digamos assim, para você, lógico que isso pode atrair, né? Mas aqui é a questão de movimento, de ação, de entendimento, de alinhar o propósito da sua caminhada, do seu destino. Tá? Que é isso que está em conflito. Aqui é uns cancerianos que estão em conflitos internos, até conflito existencial para alguns. Tá? Alguns até conflito existencial, conflitos que pode interno, você com você mesmo, né, que traz muita essa questão de sombra, né, procurando uma luz, um entendimento. Para outros, pode ser exatamente conflito com pessoas, sim. Né? Conflito com pessoas do passado, conflito com as suas emoções, tentando equilibrar. Então aqui, tipo, tá na mão de vocês, é a rédea. Mas para isso, precisa começar a entrar em harmonia com você mesmo, para as coisas se abrir. E muitos vão ficar até surpresos se vocês conseguirem exatamente fazer isto, trazendo essa harmonização, esse equilíbrio, surpresos com como vocês vão perceber que as coisas vão fluir na vida de vocês.
Aqui tem uns cancerianos que estão sendo movidos pelos desejos, sabe? Movido pelos desejos, e é um desejo que a pessoa não admite. Mas esse desejo está ligado com algo que você renega. Ou seja, ficou recalcado e está saindo dessa forma. Né? Saindo pela tangente de uma forma que para vocês não está muito legal. Mas é exatamente essa questão de uma compreensão maior. Muito pode ser questão de vergonha. Você, veja aqui vocês deixando uma situação. Rainha de ouros. Olha aqui a testa. Vocês sendo intuídos. E vocês são intuídos. O ermitão eremita aqui é uma compreensão, é uma força que vocês têm dentro, é até um entendimento que não é um entendimento que de repente que eu aprendi, é uma coisa nata de vocês mesmos. E para muitos é isso que está fazendo o conflito também. Né? Algumas atitudes não condiz com o que você é, com o que você sente. E você se culpa. E essa rainha, ela traz exatamente vocês tendo essa visão, essa percepção, abrindo exatamente o sexto sentido para fazer as coisas acontecer, trazer para a questão de matéria. Ela traz também essa questão de vocês observar a generosidade de vocês. Sabe? Não focar só no lado negativo da coisa. Porque aqui tem pessoas que buscam exatamente convívios sociais para fazer um refúgio, um desgaste. Tipo, viciado em alguma emoção para preencher algo. Viciado em alguma conduta, entendeu? Tipo, comportamento repetitivo que vocês sentem que não é legal para vocês, mas vocês não conseguem sair, se sentir preso, porque esse comportamento está preenchendo algo que vocês não estão querendo admitir para vocês. Estão negando. E as coisas vão fluir, tá? Equilibrar mesmo essa questão, refletir de uma forma mais interna, de compreensão, até porque vocês têm um sexto sentido bem apurado, né? Aqui tem alguns já desenvolvendo essa percepção. E vocês cansados com a situação. Eita! 3 cartinhas. Se abra para o novo. Se abra para a vida. Página. Novo. Traga essa energia né, de juventude. Essa alegria de cantar com os pássaros. Sabe, em casa só, dança, curte, vibra. Não importa exatamente onde você esteja, o que importa exatamente é você estar bem e você conseguir aumentar a sua vibração. Porque eu vejo aqui que muitos vão começar nesse período, ter um entendimento e correr. Como se fosse um processo. Agora eu vou com tudo e vou recuperar muitas coisas perdidas, tá? E eu vejo exatamente vocês se abrindo mesmo para a vida, reacendendo. Sabe aquela chama reacendendo as emoções? Sim. Depois de um período difícil, depois de um período de recolhimento. Alguns aqui, o recolhimento foi até forçado por algumas situações. E aqui, a outra, foi 3 cartas que virou, Rainha de Copas.
rainha das águas, das emoções. Para alguns cancerianos aqui, aqui Mãe Iemanjá exatamente abençoando essa nova fase para vocês, tá? Fazendo essa limpeza, a limpeza na vida de vocês mesmos, dando entendimento, acolhendo, lhe ofertando algo, né? Se você sente que é para você, se você quiser acender uma velinha azul para Iemanjá, sinta-se à vontade. Para outros cancerianos, é exatamente você olhar a questão das suas emoções, sabe? Não sair correndo desesperado para recuperar, digamos, vou falar a palavra que veio, com fogo no rabo. É assim que estão dizendo, né? Não sair correndo com fogo no rabo e procurar entender as coisas primeiro do vocês se entenderem mesmo. Interessante que a carta de vocês não são cartas assim de algo superficial. Só esse pajem que está aqui como forma de aprendiz do entendimento da comunicação e até alertando negócio de fofocas, né? Mas as cartas para vocês é algo mais profundo. Vocês estão no processo de mudança, mas é uma mudança interna de compreensão, entendimento com a vida, sabe? Se começando a se alinhar. Aqui é como uns cancerianos estão exatamente passando de um patamar para o outro. Não no sentido que seja melhor do que o outro, mas no sentido de uma compreensão mais universalista, uma compreensão mais espiritualista, né? Sem um contexto religioso mesmo, entendimento sobre a vida mais profunda, tá? É exatamente vocês buscando essa sabedoria, essa compreensão e tendo exatamente esta abertura mental, ok? Então, aqui traz muito essa questão de uns cancerianos entrando nesse processo de evolução e acreditam ou pensam que precisa renegar suas sombras. O equilíbrio é exatamente conseguir lidar com a sua luz e a sua sombra, sua direita e sua esquerda, né? Até na Umbanda costuma-se dizer, os Exu, que uma banda sem Exu não se faz nada, ou seja, uma banda sem a esquerda não se faz nada. A mesma coisa, só com a perna direita fica mais difícil de caminhar. Precisa desse aqui, sabe, desse movimento, precisa desse movimento que a temperança está trazendo, esse movimento, esse equilíbrio, fazer as coisas acontecerem. Tá certo, cancerianos? Então, essa é a mensagem que temos para você. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até a próxima leitura e boa sorte!